O fim deles é a perdição. Assim diz a palavra de Deus na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19. O fim da trajetória, o fim da estrada, para aqueles que insistem na contramão de Deus. O fim da estrada, o final da trajetória, o resultado do que se plantou, a colheita é a perdição. Oh, que tristeza! E eu quero lhe dizer a oportunidade que Deus nos concede. Antes da vinda de Cristo e depois da vinda de Cristo. Quantos e quantos já partiram desta forma? Quantos e quantos estão dormindo o sono eterno e no dia da ressurreição vão acordar como a Bíblia, a palavra de Deus revela, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Mas não é falta de aviso. Nunca foi, nunca será falta de aviso. Deus, Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele avisa como avisou para os dias de Noé. Aquele povo que foram submergidos pelo dilúvio, eles não ouviram não acerca daquele dilúvio? É claro que ouviram. Deus levantou Noé para falar sobre aquele dilúvio. O problema foi eles que não deram crédito, que nunca acreditaram. Mas diz a palavra de Deus que o fim daqueles que trilham por este caminho é o sofrimento eterno. Meu irmão, meu amigo, aqui nas plataformas, eu tenho observado algumas pessoas que elas têm entrado, não é só uma vez, elas têm entrado, têm ouvido a reflexão da palavra de Deus do começo ao fim. Que Deus continue te abençoando. Que nenhum impedimento, nenhuma seta de Satanás venha impedir, colocar desvio na tua mente para deixar de ouvir a palavra de Deus. Continua. É sinal que Deus está trabalhando na sua vida espiritual. Continue ouvindo dos homens de Deus, das mulheres de Deus, a palavra dele, por meio do Espírito Santo. Não façamos como aquelas pessoas que se endureceram ainda mais dos dias de Noé, mas se amoleçamos diante de Deus. Porque se insistir nesta influência de fazer o que bem quer, a palavra de Deus diz que depois da morte segue seu juízo. Que tristeza! Tenho certeza que Deus não fica alegre, porque está escrito na sua palavra, Deus não tem prazer, que é alegria na morte do ímpio, senão antes que ele venha e se converta ao Senhor. Então você que está ouvindo a palavra de Deus, continue, creia. E você que já está seguindo o caminho do Senhor, continue. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Continua firme com Jesus. Continua orando, continua congregando, continua jejuando, consagrando, continua na leitura da palavra, continua se esforçando, tendo de bom ânimo. E Deus vai adiante, cuidando de todos os detalhes na sua caminhada. Sabe, tem hora que Deus trabalha em áreas que especificamente, humanamente falando, a gente não percebe. Mas pelos olhos, pela orientação da palavra, você percebe, Deus está trabalhando. Deus está agindo. Se a gente perceber, ou humanamente, assim como os amigos de Jó fizeram, humanamente falando, a trajetória da caminhada de Jó,
para ser o homem mais rico da banda do Oriente, para ficar na situação que ele ficou, quem não tem revelação da palavra, diria que Jó realmente pecou, Jó realmente desobedeceu e Deus saiu da vida dele. Mas não era nada disso. No mundo espiritual estava havendo uma guerra, uma afronta do adversário. E Deus abençoou muito mais a Jó em tudo. Foram 10 filhos, mais bonito, mais lindo, famoso do que os primeiros. E Deus deu tudo em dobro do que a primeira vez. Então, quando a gente continua servindo a Deus, Deus ele toma prazer com a gente. Deus se alegra. A Bíblia diz que Deus se alegra com a justiça. Deus não folga com a injustiça. E o pecado é injustiça. O próprio pecado já é injustiça diante de Deus. Por isso que está escrito que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. O pecado em si é uma afronta diante de Deus. Paulo, aquele homem de Deus, diz: miserável homem que sou, o bem que quero fazer, esse eu não faço. O mal que não quero fazer, esse eu faço. Paulo estava tão consciente que as coisas erradas é uma afronta para Deus. É uma afronta diante de Deus. Por isso que, mesmo sendo tão limitado como somos, devemos ter o sentimento de Paulo, querer sempre fazer o bem. É uma força que Paulo tinha dentro dele, fazer o bem, fazer o bem. Mas aqui, como está escrito em Filipenses, versículo 19 do 3, diz que o desejo deles, o Deus deles, é o apetite de fazer somente o desejo da carne. E não tem como servir a dois senhores. Jesus foi muito claro. Você há de amar um e abandonar o outro, deixar o outro. Há de se dedicar mais a um e desprezar o outro. Não tem como servir a duas coisas ao mesmo tempo. Ou a Deus ou a Mamon. Ou a Deus ou a Satanás. Ou a Deus ou ao mundo, ou a Deus ou ao sistema religioso, ou a Deus ou a opinião de muitos aí que não têm orientação de Deus. Devemos levantar as nossas cabeças, como diz a palavra, e olhar para o Rei da Glória, que é Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê perfeição, a gente vê vitória, a gente vê Deus de braços abertos para nos ajudar. A palavra de Deus diz que a gente olhando para Jesus, quando a gente olha para Jesus, a gente vê um ser amoroso, piedoso, misericordioso, pronto para nos ajudar. Mas é preciso a gente olhar. Quem vive nos seus deleites não está olhando para Jesus. Tiago, o Espírito de Deus orientou ele quando ele falou acerca daqueles irmãos que oravam e diz: e pedis muito e não recebeste nada, porque pedis para os vossos deleites, para se deleitar de forma que Deus não se agradava. E Tiago diz: vocês têm pedido, mas vocês têm pedido mal. E ele se refere à oração. Então, do coração, da mente do homem e da mulher, sai o que agrada a Deus, que é a qualidade da sua vida de viver neste mundo para Deus. Que Deus nos ajude, que Deus continue falando ao nosso coração a cada dia e que Deus nos dê muitas e muitas oportunidades em nome de Jesus.